Oi pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode trabalhar com a cobertura dentro do Active 3D, levando isso em consideração ah, coberturas bem distintas, bem diferentes e também com um pouco de complexidade, como essa cobertura germânica, né, que é uma cobertura com diversas águas e relações entre águas. Tudo isso aqui eu vou explicar para vocês. Eu vou simular uma criação, né? Não vou me deter às informações perfeitas, mas o intuito qual que é? Identificar quais os comandos do Active que a gente pode utilizar para fazer essa criação. Tá? Então vamos lá, eu vou colocar numa 3D Wireframe aqui para a gente poder visualizar. Em primeiro lugar, dentro do Active a gente pode trabalhar com as coberturas de forma manual, ou seja, eu informo pontos, e de forma automática, onde o Active, através dos vértices dos pontos que eu indico os cantos, ele me gera um vértice e com base nisso ele gera um novo conjunto de águas. Eu vou simular aqui como é que a gente pode fazer, como é que a gente pode criar essas edições, tá? Primeiro eu vou ativar o comando de telhado automático. Eu criei um estilo chamado Germânica, copiei de um existente e coloquei o nome de Germânica. A largura de beiral eu vou colocar 0. A inclinação 100%, né, que equivale automaticamente a 45 graus, a cota de base 0, eu vou colocar lá formado por telhas. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar desse canto até mais ou menos, vamos ver aqui, esse canto aqui, vamos ver se eu consigo pegar, se não, colocar aproximadamente aqui, ponto. Então veja que aqui ó, eu já desenhei ele, já aparece em 2D, a gente tem a nossa cobertura aqui. Aqui no 3D a gente já tem uma visualização mais geral, né? E o que a gente pode perceber é o seguinte, nesse conjunto de águas existente, a gente não tem esta água aqui, né? Porque ali ele forma um oitão. Então o primeiro conceito é esse. Com o telhado automático eu posso deletar uma água e o conjunto se altera automaticamente, tá? Além disso, a gente tem aqui uma água que configura essa telha germânica, que é uma posição dela um pouco diferenciada, criando esse efeito. Para isso é muito simples resolver, eu basta vir aqui e aumentar a cota de base. Como eu estou trabalhando em centímetros, vou colocar aqui 400, veja que ele já criou esse mesmo efeito. Ó. E com base nessa variação da cota de base eu posso definir exatamente os distanciamentos, né? Ó, vou colocar aqui 380. Deixar tudo aproximado, tá? Bom, o importante que é quando a gente cria esse conjunto de águas, que a gente tenha mais ou menos uma noção onde é que a gente pode criar o telhado automático. Normalmente quando eu tenho conjuntos de águas retangulares eu posso criar. Então veja que aqui eu tenho um conjunto de água retangular, mas que há uma subtração. Aqui eu também tenho um conjunto de água retangular onde há uma subtração. A mesma coisa aqui, é um conjunto retangular onde há uma subtração. Então eu vou partir agora para a criação desse conjunto de águas. Eu vou digitar TA, vou manter as mesmas configurações e vou pegar desse canto e vou tentar pegar a projeção daqui até aqui, ó. Vamos ver mais ou menos como é que, para a gente pegar um valor aproximado aqui. Vamos colocar mais ou menos aqui, ó, tá? Então vejam que eu inseri um novo conjunto de águas. Esse conjunto de águas, como ele tem 4 cantos, ele criou para cada canto um vértice e com isso ele criou um novo conjunto de águas. Eu vou deletar esse que está mais ao fundo. E no momento que eu deleto ele que está mais ao fundo, olha o que acontece aqui mais atrás. Ó. Eu tenho esse efeito, que é exatamente igual a esse aqui que a gente tem em cima. Exatamente igual. Qual que é a diferença? A diferença é que esse aqui ele tem um telhado germânico, que a gente não colocou aqui ainda. Mas é bem simples, basta eu aumentar a cota de base, como a gente viu no exemplo anterior. Veja que agora eu tenho aqui esse objeto. Certo? Bom,
Além disso, a gente tem também mais esse conjunto aqui atrás. Eu vou criar esse conjunto e não vou criar esse porque a relação que existe desse para esse e desse para esse é a mesma. Então, vou ativar o comando de telhado automático, vou manter as mesmas características e vou pegar um retângulo desse canto até pegar a projeção mais ou menos desse objeto aqui, para a gente criar um novo conjunto de águas. Nesse caso, essa água ela vai ser removida nessa parte de dentro, aqui na parte interior, porque ela vai avançar junto a esse conjunto de águas. Então, o efeito que a gente tem é exatamente esse. Se a gente olhar aqui no 3D, o efeito é exatamente esse. A diferença é que eu tenho que remover as partes que estão mais aqui ao fundo. Essa que é a grande diferença. E além disso, eu tenho aqui o telhado germânico, onde eu vou colocar 340 para fazer o efeito. Veja. Bom, para a gente criar agora os ajustes é muito simples. Basta eu aplicar polígonos de corte e remover as áreas que eu tenho para subtrair. Como, por exemplo, nesse conjunto de águas, ele é exatamente igual ao de cima, só que essa parte interna é removida, assim como essa mesma água que compõe o conjunto que a gente criou. A mesma coisa acontece nesse conjunto mais ao fundo. Ele está exatamente igual ao de cima, só que aqui eu tenho uma remoção de água e aqui eu tenho uma remoção de água e provavelmente aqui eu também vou ter a remoção porque eu tenho que criar essa área conciliada aqui, né? E como é que a gente faz isso através de poligonal de corte? Então eu vou criar uma poligonal de corte, mas antes disso eu tenho que gerar um corte para poder visualizar perfeitamente esses objetos. Então eu vou aqui em gerar 2D, a 3D geral, né? Não, perdão, a 3D desenho, vista e corte. Ele vai gerar uma linha de corte. Eu vou pegar desse ponto para cá, olhando para cá. Vejam aqui que está a nossa área ali dentro. Exatamente ali dentro, a nossa área a ser removida. Se aumentarmos a profundidade do RAID, a gente vai ter uma visão um pouco mais ampla, além da linha de corte. E isso que a gente precisa ver. Aquela outra visão estava confundindo um pouco, né? Eu vou criar um polígono, uma polilinha, e vou informar os pontos aqui. Desse ponto até aqui, vou pegar até aqui, vou colocar um pouco para baixo. Eu posso extrapolar esses pontos, eles não precisam ser perfeitos conforme a linha. É até bom que seja um pouco diferente para não conciliar a poligonal de corte com as linhas a mais, né? Então, como é que a gente ativa a poligonal de corte? Para quem gosta dos menus, basta vir aqui e ativar Show Menu Bar. Active, modificar objetos, poligonal de corte, definir poligonal de corte. Qual é o objeto que eu vou recortar? Esta água. Qual é o objeto que vai subtrair ou desenhar? Normalmente esse objeto poligonal. Seleciono e peço para subtrair. E ele adiciona uma poligonal de corte. Veja que ele já removeu o pedaço que tinha aqui e veja que ele já criou o efeito da nossa água aqui, ó. A mesma coisa vai acontecer com o outro. Eu vou digitar PC, que é poligonal de corte, seleciono o conjunto de águas, seleciono a poligonal, peço para subtrair e ele vai criar também o conjunto de águas. Esse processo funciona exatamente da mesma forma que esse processo aqui. É exatamente igual. Não tem outra diferença, né? Depois que a gente criou a poligonal, a gente pode remover ela, porque senão ela vai ficar aparecendo no desenho 2D, né? Aqui também a gente tem a outra poligonal que a gente pode remover dessa parte de dentro. Para isso, eu vou criar um novo corte, ou eu posso até rotacionar o corte antigo. Vou criar uma linha de corte pegando essa referência, essa informação, porque a gente precisa ter certeza do que nós estamos recortando. Então, vou ampliar um pouquinho para cá, vou aumentar a profundidade do RAID aqui para ver se aparecem mais coisas. Não, é isso aí mesmo. Então, vamos lá, ó. Vou fazer uma polilinha. Essa polilinha vai pegar essa parte interna, né, que é a área que a gente vai remover. Vou dar um C de close
Então, isso aqui nós vamos remover, que é essa parte aqui de dentro, ó. Então, vamos lá, poligonal de corte, seleciono a polilinha, né, o objeto poligonal, peço para subtrair, e aí nós temos o recorte inserido. Veja, que é exatamente isso que a gente procurava, certo? Então, como eu falei, na parte posterior acontece a mesma coisa. Aqui vai acontecer a mesma coisa. O que é importante que eu faça? Que o telhado ele faça esse efeito aqui de triângulo, porque ele fazendo esse efeito de triângulo a gente pode recortar o que vem após, né? A gente pode também fazer o seguinte, a gente pode criar linhas adicionais para recortar aqui e fazer a poligonal de corte, ou até mesmo criar com um comando que existe dentro do Active chamado cortar 3D, né? Então, como é que funciona esse cortar 3D? Eu venho em Active, modificar objetos, cortar, dividir, unir, cortar em 3D, CR3. Quais são os objetos que eu quero cortar? No caso, serão essas duas águas que estão avançando. E dou um Enter. Qual é o plano de corte? Qual é o objeto que vai servir como plano para remover aquele pedaço? Vai ser essa água do conjunto. Então, ela serve como um plano de corte que remove as águas que transpassam, né? Se formos olhar lá no nosso documento 2D, ele está ali perfeito, certo? Além disso, nós temos essa parte que avança aqui, que a gente tem que, no caso a gente avançou, ele recortou esse excedente, mas faltou esse pedaço interno, que seria essa parte aqui, ó. Então, como é que a gente pode recortar? Basta selecionar a água, digitar PC, né, que é poligonal de corte, e dar um Enter para desenhar. Então, nesse caso aqui, eu vou desenhar pegando essas informações de pontos, né, limitadores. Eu posso até ultrapassar um pouquinho, é bom que ele extrapole. Eu vou ligar o polar, colocar aqui a 45 graus, ó, para que ele extrapole um pouquinho. É até bom porque, como eu falei anteriormente, se as linhas não coincidirem é melhor ainda. Quanto menos elas coincidirem, melhor. E vou subtrair. E veja que ele já fez o recorte e adicionou a poligonal de corte. Então, aqui nesse caso, o que aconteceu? A gente criou um conjunto de águas, todo ele com base em telhados automáticos.